E vem comigo em mais um resumão semanal, sejam muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre as principais notícias e alguns rumores desse mercado de hardware que tá insano, semana de muitos lançamentos. Acompanhe comigo na descrição desse vídeo, você pode ir navegando pelos tópicos, ok? Confira também nossos grupos de promoções na descrição e uma rápida propaganda antes de começar mais um sabadão aqui com vocês. Windows e Office barato é na GVGMall. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OEM que ativam um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OEM sai por apenas R$ 122 e o Windows 10 Pro OEM por R$ 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11, disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive PayPal. Basta então ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Bom, estamos aqui agora no Tech Power Up para mostrar para vocês um pouco sobre o DLSS 3.5 Ray Reconstruction. O nome sugere que é uma reconstrução do Ray Tracing ao invés dos tradicionais denoisers que são utilizados nos jogos. Isso aqui é algo que a Nvidia lançou recentemente no Cyberpunk 2077 versão 2.0, um grande update do game que trouxe várias outras melhorias. E você pode testar com a sua placa de vídeo, caso você queira, aí, como por exemplo uma RTX 4000 para aproveitar todos os recursos que tem aqui. Bom, eu ainda não trouxe um teste aqui no canal, tenho feito muitos vídeos essa semana, mas nós vamos dar uma olhadinha aqui nos screenshots que o Tech Power Up nos exibiu, com algumas diferenças, dá até para perceber. A gente observa que essa técnica misturada com outras coisas, observa que é o Frame Generator para você ganhar performance, o Ray Reconstruction para você melhorar a imagem e também existe a promessa de reduzir o uso de VRAM. Então quer dizer, mais performance, imagem melhor que a nativa com menos VRAM? Parece perfeito. Vamos dar uma olhadinha aqui. Bom, deu para perceber claramente aqui, ó, que na imagem nativa não tinha umas linhas extras no muro lá, cara. Você vê. É um detalhezinho que às vezes passa despercebido lá atrás, mas claramente a imagem está ficando um pouquinho melhor. Aqui na parte de baixo a gente vê que as sombras eram mais suaves e ficam um pouco mais firmes, tá? E tem algum detalhezinho aqui também, ó, de sombra nessa parte de baixo. São coisas realmente bem simples. Porém aqui no muro eu percebi que aqui tinha um pouco mais de texturas e depois ficou um pouco mais chapado com essa técnica do Ray Reconstruction. Não sei se vocês estão conseguindo perceber isso, tá? Tem outras imagens aqui também, ó. Tá vendo? Você consegue ver alguma coisa a mais nas sombras quando a gente vem da imagem reconstruída da Nvidia. Alguns detalhes nas sombras aqui também. Aqui você vê que fica até mais nítido, ó. Imagem nativa, tá vendo? A sombra refletida lá de cima. E você vê, então, ele fica mais nítido com o Ray Reconstruction, realmente dá para perceber, tá? Aqui na parte dos reflexos à noite também fica bem claro, ó, fica mais nítido o Ray Tracing, tá vendo aqui, ó? Aqui é a imagem nativa e essa é a imagem reconstruída, você vê que dá para você enxergar até os detalhes da parte de cima, ó. Dá para ver, dá para perceber nesses detalhes, só aquilo, cara, é coisa, sim, mínima, né? Você vê alguns detalhezinhos de sombra mais aprofundadas aqui também, nessas partes, tá? E nas regiões mais escuras, ó, você vê um detalhamento melhor do chão, as texturas parecem um pouco mais bonitas nesse caso aqui. Enfim, então esse é o Ray Reconstruction. Outra coisa que eu achei interessante foi a VRAM. Fala-se muito hoje 8 GB de VRAM, 10 GB, 12 GB, quanto que é suficiente? A gente viu aqui, cara, que quando você testa o DLSS 3.5, a VRAM cai, olha lá, em Full HD eu estava usando 8.518 e passou a utilizar 8.379. Pô, não é tanto uma redução tão grande. Mas vamos continuar subindo, ó. Em 2.5K 9.754 para 9.275, 500 meguinha. Em 4K de 11.820 para 10.921, pô, quase um giguinha, hein? Quase um giguinha menos de VRAM aí. Então uma técnica que me pareceu interessante, tá? Vamos agora aguardar mais jogos com isso e em breve vou fazer os meus próprios testes também para trazer a minha opinião para vocês, tá? Arc A580. Eu prometi para vocês que eu vou comprar uma placa Arc em breve para testar e confesso para vocês que eu
tô um pouco desanimado. Aqui no Brasil praticamente nem tem, cara, só tem uma ou duas lojas, pouquinho estoque. Eu vejo que as pessoas nem estão muito interessadas em ver essas placas. Quem sabe no ano que vem com o refresh, né, Alchemist Plus aí, ou a Battlemed, né? Mas uma coisa chama atenção, essa Arc A580, ela foi anunciada há um ano atrás, junto com o line-up da Arc 3 e da Arc 7. Mas cadê ela? Essa placa atrasou. E acredito que a Intel nem vai lançar mais, cara, porque já perdeu o sentido, já perdeu o bonde, né? Hoje você vê o preço de uma placa como uma RX 6600. Como é que uma placa dessa vai competir contra uma 6600 de R$ 1.200, cara? Fica difícil, né? Chegando final de 2023 praticamente, cara. Então acredito que, como eles perderam um time, essa placa nem vai acabar aparecendo. A própria A750, ela perde ali da 6600, fica num nível parecido dependendo do jogo. E não tá no preço lá essas coisas, né? A 770 até é interessante, porque ela supera a 3060, tá no preço parecido ali. Isso falando de Brasil, né? Lá fora realmente não tô acompanhando o preço das ARC. E a ARC A380 é meio de entradinha, tá? Então, aparentemente, não vai ter. Ok, aqui nós temos um teste interessante feito com a recém-lançada 7800 XT. Eu falei para vocês no review dela que essa placa tem um consumo de energia maior que uma 4070. Ela é mais rápida, mas também ela consome um pouco mais. E aí fizeram um teste de undervoltage nessa placa, que reduz a quantidade de energia e também reduzir um pouco o power limit dela. O que acontece? Esse pessoal fez a descoberta que quando você reduz ali dos 270, enfim, para cerca de 200 watts com essas duas técnicas combinadas, você tem uma diferença de aproximadamente 9% na performance. Então você consegue reduzir bastante e perde um pouco na performance. Claro que aí a placa ela acaba ficando um pouco fica um pouco mais lenta, né? Em alguns momentos a 4070 vai estar superando ela, mas 9% fica uma médiazinha assim, ok. Pelo que eu perdi de consumo de energia, né? Estou economizando, perdi um pouquinho de performance, tá? Isso aqui não é, claro, exclusivo dessa placa, você pode fazer com a 4070, você pode fazer com a 4090, eu já vi testes bem interessantes, cara, 4090, lá embaixo o consumo rendendo muito ainda, mostrando que tem espaço para esse tipo de otimização, e o undervoltage normalmente produz esse tipo de coisa, tá? A vantagem do undervoltage é que você, em tese, não perde performance. Perdeu aqui porque reduziu o power limit também para fazer uma configuração mais agressiva, mas só o undervoltage não perde performance. Você pode ter instabilidade se o undervoltage for muito agressivo, tá? É uma coisa que vocês podem testar caso vocês queiram. Pessoal, aqui nós temos uma imagem, várias imagens do Igor Slab, cara. O Igor Slab é o Igor Arlosek, ex-editor do Tech Power Up. Ele tem acesso a muitas fontes dentro da indústria por ter esse conhecimento, trabalhando tantos e tantos anos aqui. E o cara teve acesso a um datasheet completo do novo socket da Intel LGA 1851, previsto para o ano que vem, na geração Arrow Lake. A Meteor Lake não existe para computador de mesa mais, ela foi cancelada, veio só para notebooks, a gente vai falar sobre a Meteor Lake nesse vídeo, enquanto que a Arrow Lake ficou para a próxima geração, então. Então aqui nós temos um pouco sobre esse design. Basicamente o que nós temos de informações até o presente momento é que essa nova geração ela vai trazer até 8 P-cores, 16 E-cores, exatamente o que nós temos hoje na 13ª geração, claro que com melhorias de performance na arquitetura. Fala-se ali em uso exclusivo de DDR5, não vai ter mais aquela situação híbrida entre você poder usar DDR4 e DDR5, que seria só DDR5. Novas placas Z890, B860, e é esperado que haja também uma redução na litografia. Aqui no design do socket, uma coisa que já foi especulada, não, já foi confirmada pela Noctua, e em resumos passados eu falei sobre isso, aonde existirá uma retrocompatibilidade, porque apesar de ter mais pinos, o tamanho físico ali do socket é o mesmo, e até a altura do socket é parecida, então você vai conseguir continuar usando o mesmo CPU cooler da 12ª, 13ª geração, isso aqui é para a 15ª geração, porque a 14ª vai continuar, o LGA 1700 já foi confirmado, tá? Então, por hora o que nós temos da 15ª geração é isso, tá?
E aqui nós temos um anúncio no mínimo curioso. A Intel teve uma conferência recente, o Innovation, né, e é onde eles apresentaram várias coisas, vou falar mais sobre isso nesse resumão. Uma delas que chamou a atenção, não tem muitos detalhes ainda, mas foi uma apresentação de um notebook que usa um CPU Lunar Lake. Talvez você nem ouviu falar desse nome ainda, porque é um negócio que está sendo previsto só para 2025, 2026, né? Muitos anos à frente, e que iria suceder diversas arquiteturas. Aqui você vê, por exemplo, Meteor Lake, é que está entrando agora, depois viria ainda Arrow Lake, enfim. A litografia disso daqui, para vocês terem ideia, é de 18 angstrom, seria tipo 1.8 nanômetros. Iria suceder diversas outras, como Intel 7, Intel 4, Intel 3, Intel 20, que seria 2 nanômetros, né? Não foi mostrado teste de performance, mas me surpreende isso daqui já está pronto, né? Eles focaram ali em uma demo de inteligência artificial que está sendo o foco da companhia e provavelmente vai continuar sendo de outras empresas também ao longo dos anos, tá? E confesso para vocês que a primeira vez que eu bati o olho nessa notícia eu pensei assim, pô, então já que já existe esse negócio aqui, eu vou esperar para comprar em 2025, 2026, né? Não sei, cara. Essa foi a impressão que eu tive quando eu olhei isso daqui, né? Ok. Aqui nós temos então o Pat Gelsinger, que é o CEO da Intel, em uma sessão de perguntas e respostas falando sobre 3D V-Cache, assim como os Ryzen 7000 e os Ryzen 5000 também, no caso do 5800X3D, 5600X3D. Ele confirma que a Intel também está trabalhando numa tecnologia similar, onde eles vão empilhar no último nível de cache, o L3, uma SRAM, que é extremamente rápida, adicional, para que faça uma combinação com o L3, isso ficaria visível via software. Já vi isso em algum lugar, né? Os Ryzen X3D. Então seria uma espécie de Intel X3D também. A gente sabe que isso aqui traz um grande aumento de performance, porque você mantém os dados mais rápidos antes de você buscar isso externamente na memória RAM. Você tem mais cache ali dentro, você ganha bastante performance em games. Nós já sabemos que isso acontece, tá? Bom, ainda não foi confirmado exatamente qual geração isso viria, mas é bem provável que haja um foco em CPUs no mercado de servidores e potencialmente um dia talvez venha para o mercado consumidor, tá? Ele cita aqui que isso é um pouco diferente em relação à abordagem da AMD, porque a AMD utiliza uma parceria com a TSMC para poder desenvolver isso, e a Intel estaria fazendo as suas próprias fábricas, em tese, com algum tipo de vantagem ainda desconhecida. E aqui nós temos a Intel também queimando a largada, lançando chipsets, padrão de chipsets para o Wi-Fi 7, que ainda não tem o padrão em si desenvolvido, lançado, esperado só para 2024, talvez 2025. Então aqui eles mostram um pouco da evolução do Wi-Fi, desde o Wi-Fi 4 até o Wi-Fi que nós temos hoje, que é o 6 e o 6E, e o novo Wi-Fi 7, onde a Intel já está meio que se antecipando isso, vai permitir ali 36 gigabits por segundo, cara. Você vê que é um negócio assim, via Wi-Fi, cara, extremamente absurdo. Eu já vi alguns roteadores que estão citando utilizar o Wi-Fi 7, cara, beirando conexões ali de 27, 25 gigabits por segundo. Isso daqui realmente é muito insano. E a Intel já está se antecipando para essa nova situação no futuro. Aqui nós temos também eles falando sobre uma nova abordagem do substrato. O substrato atual, você sabe, é feito de silício, com algumas matérias orgânicas ali para deixar o silício sujo. Pesquise depois sobre transistores PNP, vocês vão ver, tem muito conteúdo legal sobre isso. E a Intel está trazendo uma nova abordagem que eles citam que estavam pesquisando, desenvolvendo por mais de uma década, onde eles pretendem utilizar vidro como substrato. Não é aquele vidro do dia a dia, é um negócio realmente bem mais avançado, mas segundo eles, esse tipo de tecnologia vai permitir que você tenha componentes mais finos, com melhores capacidades térmicas e mecânicas, possibilitando interconexões muito mais densas e, claro, aumento de performance e a ideia de manter aquela lei de Moore, né, em avanço, ou seja, conforme vai passando o tempo, vai dobrando a quantidade de transistores, aumentando a performance. Ele cita que até o final dessa década, a indústria vai ter dificuldade com o semicondutor atual, com o silício, à medida que isso vai diminuindo cada vez mais.
Então, essa seria uma alternativa, os substratos de vidro para transistores para substratos com milhões de transistores na próxima geração. Continuando aqui na Intel, então eles anunciaram os CPUs mobile para Meteor Lake. Observe que Meteor Lake para desktop foi cancelado, mas o notebook segue normalmente. Eles falam aqui que serão CPUs mais eficientes que eles já lançaram para consumidores domésticos na história, na litografia de Intel 4, trazendo novas arquiteturas nos P-Cores, que seria o Redwood Cove, e os E-Core Crestmont. Falam sobre gráfico integrado com 2 vezes a performance em relação à geração anterior e, claro, tecnologias focadas em inteligência artificial. Cito agora a utilização do Intel 3D Foveros, que era utilizado já em outros CPUs do segmento industrial, servidores, agora vindo para consumidores domésticos, né? Inclusive essa geração aqui vai ser a primeira que vai utilizar aquela nova nomenclatura sem o i, sabe? O i5, o i7 vai ser só Intel 7, Intel 9, lembra? Não veio para desktop ainda, provavelmente só na 15ª geração vai vir, enquanto que isso aqui já está sendo adiantado nos notebooks. Ok. Agora vamos falar sobre esse monstro aqui chamado 4090 Matrix da Asus. Alguém testou, no caso Tech Power Up, que faz review bem avançado. Essa aqui promete ser a melhor placa de vídeo do mundo em termos de performance, mas também no preço, hein? Porque olha, como vocês estão vendo, é uma 4090 blocada com um watercooler de 360mm. Primeira coisa que você pensa aqui, pô, essa placa vai ser extremamente fria, né? Aí aqui você vê, pessoal, o preço dela, $3.200, cara, é simplesmente o dobro do preço de uma 4090 normal. Será que ela vai entregar o dobro da performance? Com certeza não. Então essa é uma placa, cara, assim, para quem não liga pra grana, o cara é o ultra entusiasta, ele quer um negócio muito diferenciado, ele vai casar com essa placa, cara, comprou, casou. Provavelmente tem uma GPU binada para overclock, coisa assim, mas, cara, vamos acompanhar um pouquinho aqui. A primeira coisa que eu quis olhar nessa placa é o seguinte: a Asus está usando metal líquido como pasta ali na GPU, né? Isso é um problema porque pode escorrer. E a Asus até fez aqui uma proteção, ó, como a gente pode ver, eu até tinha falado sobre isso já, para evitar que se isso escorra, né, aí não chegue nos capacitores, para então eventualmente danificar. E aí o Tech Power Up desmontou a placa, cara. Você vê que, tá vendo? Essa é a proteção que a Asus colocou, tá vendo ali? Para não cair justamente nesses capacitores aqui. Eles desmontaram e fizeram um teste com pasta térmica convencional. A temperatura subiu de 6 a 8 graus, cara. Então você vê que de fato era importante ter o metal líquido ali. Aí você tem a parte interna aqui, mas o que realmente importa nesse momento é a performance. Em Full HD, 4% a mais que a 4090 normal, Founders Edition, 1050p 6%, 4K 8%. Pô, até que ganhou bastante performance, mas ela custa o dobro do preço, cara. Aí você fala assim, não, Lucas, mas deve ser muito fria. Aí a gente vai dar uma olhadinha nos testes de temperatura dessa placa aqui, cara. Essa placa, ela tá fazendo aqui, ó, 53 graus. É parecido com o que a minha placa faz aqui na água também. Hotspot de 62, realmente o hotspot diminuiu bem em relação às outras placas. Tem placas ali de 70, 81 graus aqui como essa MSI. E o ruído aqui em 37 decibéis no máximo. Mas você vê, cara, a 4090 Strix OC tá fazendo 70 no hotspot, 8 a mais, e 62 na média. Então você vê que, cara, diminuiu 9 graus. E olha só que o ruído da ROG Strix é menor, cara, 32 decibéis. 32 decibéis, observa, 32 versus 37, ambas do modo, digamos, fora do quiet, né? Então assim, cara, eu sinceramente esperava até uma redução um pouquinho menor, cara, porque essa placa no ar, e olha que a Strix OC custa tipo uns $1.700. E essa aqui custa 3.200 para fazer quase a mesma temperatura, né? Até a memória, cara, a memória da ROG Strix estava 62. Como é que a memória aqui tá 70 graus, cara? Você vê que tem alguma coisa errada, né? O que vocês acham disso? Bom,
Vamos seguir aqui para as próximas notícias. Aí, essa aqui é uma outra placa também que eu falei nos resumos passados, aquela do anime Evangelion lá, né? A ASUS lançou uma versão específica dela também. Um preço, né, delícia, hein? $2.300, cara. Enquanto que uma placa Founders normal é $1.599, hein? Então, você tem o extra por ser uma placa ROG, um prêmio no valor ali, e mais um extra por ser uma placa de anime, né? Então, $2.299. É uma placa diferenciada e alguém se habilita. Aqui no Brasil, provavelmente, essa placa não vai vir. É a mesma ROG Strix, diferenciada aqui com uma skin do anime, tá? Aqui nós temos a notícia do Windows 11, vai lançar um update agora no dia 26 de setembro, onde vai trazer algo que era esperado, que é a iluminação dinâmica. Precisamos testar na prática, tá? Porque hoje a gente tem um problema quando você tem, por exemplo, uma placa-mãe ASUS e uma placa de vídeo Gigabyte. Aí você tem que usar 2 softwares, às vezes, de configuração RGB, e às vezes dá conflito, não funciona bem. A ideia aqui é que o Windows vai ter uma configuração de RGB nativa para todos os dispositivos, sem depender de apps de terceiros. Vamos ver na prática como é que vai funcionar isso daqui. Fala que vai ter o suporte nativo para RAR e ZIP, 7-zip, então os caras lá que criaram o WinRAR já não vendiam nada, agora, meu amigo, vai ter que procurar outra coisa para fazer. Vai ter um negócio nativo aqui. Embora tinha muitos programas baratos, muitos programas grátis que já faziam isso, como o 7-zip também, né? Brincadeira. Entre outras coisas que eles vão lançar aqui, inclusive um foco maior em inteligência artificial aqui, utilizando o Copilot, certo? Bom, aqui nós temos a MSI Z790 Mag. Foi identificada na BIOS dessa placa uma configuração de overclock pré-definida para Beyond 6 GHz, ou seja, acima dos 6 GHz, para CPUs como o 3900K e potencialmente o 14900K. Observe que o 14900K vai ser o primeiro CPU que vai chegar a 6 GHz fora da versão KS. A gente teve o 3900KS que era 6 GHz mesmo, tá? Agora aqui você tem uma espécie de overclock automático, né? Basta um clique, em tese, você vai poder colocar seu CPU até 6.3 GHz. Provavelmente com uma temperatura insana. Esses overclocks automáticos normalmente colocam uma tensão muito alta, porque é difícil você identificar certinho a variação que o seu CPU consegue fazer, né? Só testando na prática, mas o recurso já está disponível numa BIOS mais recente deles. Aqui nós temos a questão da Intel e as multas. Lá atrás, 2009, a Intel foi processada ali em 1,06 bilhões de euros por supostamente abusar da sua posição de mercado no segmento de processadores x86. A alegação era que a Intel estava dificultando ou pagando para que empresas parceiras cancelassem pedidos ou atrasassem coisas envolvendo a sua rival, que é a AMD. Então ela foi processada. Em 2022, a corte ali deu uma decisão favorável, né? Meio que anulou aquilo que teve lá em 2009 e agora a comissão ali da Europa voltou a impor essa multa, uma multa menor, mas ainda de 376 milhões de euros, por novamente considerar que a Intel abusou da sua posição no mercado, né, a dominante, prejudicando a sua concorrente. As leis antitrust em lugares assim realmente são bem agressivos quanto a isso, tá? Aqui nós temos o i9 14900KF aparecendo no Passmark. Isso aqui deveria estar lá no segmento de rumores no final, mas, cara, o Passmark é um software muito confiável. Quando aparece aqui, não tem como isso aqui ser fake, né? E o que mostra aqui é que no Single Thread Performance de um único núcleo, nós temos o novo King. O que não me surpreende, afinal, um novo lançamento. É claro que o 14900KF iria superar, mas veja bem, ele está superando o próprio KS de 6 GHz. Em tese, o KF não vai ter os 6 GHz, então você vê que teve algumas melhorias ainda internas no CPU que precisamos estar acompanhando, tá? A expectativa é que seja lançado em outubro. Você vê que a Intel teve um grande evento e sequer tocou no assunto. Bem provavelmente outubro, que é geralmente o cronograma de lançamentos da Intel, eles devem apresentar esses CPUs, tá? Pessoal, rapidamente,
eu quero apresentar para vocês aqui a parceria que eu estou no momento, que é a Insider. Eu estou utilizando as camisetas da Insider e nós temos um cupom de desconto exclusivo. Olha só, Peperaio12, 12% off em toda a loja. São camisetas que não esquentam, não desbotam e não precisam passar. Insider, dá uma conferida lá. E falando aqui sobre hardware, nós temos uma promoção na Terabyte da memória GameX D10 8GB 3200L 16 por 119, um preço interessante e uma memória de boa qualidade de marca grande, tá? Vou deixar na descrição esses dois links para vocês conhecerem. Lembra daquelas placas da Moore Thread, cara? Ela possivelmente seria uma quarta concorrente ali, depois de Nvidia, AMD e Intel. Ainda estão crescendo, é uma empresa muito pequena, o desempenho ainda é fraco, essas placas ali fala-se na performance só de uma 1050 Ti, são placas que tem muita VRAM, consomem muita, são placas grandes, né, ainda grandes no tamanho, eu digo, né, e ainda precisam melhorar muito, mas você vê, ó, no Valorant, eles estão com o novo driver subindo 40% a performance, em Project Cars 10%, na CryEngine 40%, no Unigine Valley, já rodei muito isso daqui, rodando em DirectX 11, 30%. Então você vê, cara, eles estão melhorando. Eu não diria que agora eles fazem alguma diferença, mas, cara, você imagina isso daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, será que essa empresa vai ter condições de brigar contra uma Nvidia ou uma AMD? Se oferecer um salto de performance, talvez as pessoas apostem, né? Vamos continuar acompanhando. Aqui nós temos a MSI lançando uma versão limitada de uma 4060, o que já é estranho por si só. Normalmente versão limitada, você pega por exemplo aquela 7900 XTX Starfield, pô, é a high-end, é a flagship, até faz sentido eu comprar uma placa dessa. Agora essa daqui é a placa mais simples que tem no line-up da série 40, né? Ok, eles chamaram ela de NV, de Nvidia, né? Provavelmente não colocaram o nome completo porque eles podem lançar versões, digamos, limitadas também de placas Intel ou de placas AMD. Então ficou só o NV Edition, talvez a outra seja AMD Edition ou AM Edition, não sei. Essa é uma placa que é numerada, você pode ver aqui, ó, vem o Drop 1 e de 6.000 unidades que vão existir ao longo do mundo, possivelmente no Brasil não vai vir. Lá nos Estados Unidos é bem provável que apareça alguma coisa, no mercado chinês também deve aparecer. Então, é isso, vai lançar no dia 25 de setembro, né, da semana que vem. É uma edição limitada de uma placa de entrada. Tá bom. Aqui nós temos a Intel trazendo um novo driver, beta, tá? Onde traz novamente mais aumento de performance. Como eu tenho dito para vocês, existe um potencial grande na Intel. É só ir melhorando esses drivers para um dia chegar lá na frente. Eles falam ali, estão trazendo suporte nativo ao Cyberpunk, o Lies of P. Em Hitman, olha lá, ganhando 17% de performance Full HD, BioShock Infinite 27%, pô, cara, não é um ganho bom. Isso indica que o drive ainda está imaturo, ele precisa evoluir muito. Mas sabe uma coisa que continua problemática? Ah, o Starfield, cara. Desde o primeiro driver. Então o negócio tá feio ainda. E aí, você tem uma ARC, eu tô encontrando dificuldade para achar alguém com uma placa ARC. Você tem ARC? Tá rodando Starfield? Como é que tá? Comenta aqui embaixo. Eu ainda não encontrei alguém aqui no Brasil para comentar sobre isso. E provavelmente vai ter que ser, eu vou comprar essa placa também, cara, eu vou sofrer junto com vocês. Aqui nós temos a AMD também lançando um novo drive de 3.9.2 e também trazendo suporte para esses jogos e trazendo melhorias para o Anti-Lag Plus, onde você tem uma redução de 45% na latência em títulos selecionados. Lembrando vocês que o Anti-Lag Plus depende de uma implementação da AMD, eles vão otimizando os jogos, tem uma lista de jogos que eles já trazem suporte para isso, tá? Entre outras melhorias, e claro, também tem os probleminhas que eles colocam, citam aqui. A Nvidia também está lançando um novo driver para suportar, claro, o DLSS 3.5, o novo Cyberpunk, a extensão Phantom Liberty, né? E cito ali alguns probleminhas também que foram corrigidos e que serão corrigidos no futuro. Aqui nós temos a Acer lançando um monitor 4K 150 Hz. Chama atenção porque não é 144, é 150. Quebrou um pouquinho isso daí, né? 6 Hz a mais. O que acontece? Aqui é uma versão que é uma atualização de um outro monitor que já tinha, com especificações parecidas, 144 Hz, porém com metade do preço,
Então potencialmente pode ser um dos monitores 4K gamer, né, porque tem um refresh rate alto, as pessoas identificam assim, com um preço mais interessante. É uma tela IPS 28 polegadas com HDR, 8 bits, com um FreeSync Premium de entre 48 a 150 Hz, preço dele $429, tá? No Brasil seria algo próximo dos R$ 2.500, tá? Então assim, uma tela 4K 150 Hz talvez seria interessante nessa faixa de preço, a gente não tem muita coisa parecida por aqui assim, tá? Geralmente nessa faixa de preço só encontramos alguns 1440p. Chegamos agora no campo dos vazamentos e rumores que eu sei que vocês gostam. Galera, vazou um monte de coisa da Microsoft. Olha só isso daqui. Vazou um novo design do Series X. Seria uma releitura, não seria exatamente uma nova arquitetura, RDNA 3, RDNA 4, não. Seria uma melhoria, um refresh do Series X, onde você traria melhorias no design, o Wi-Fi seria agora o Wi-Fi 6E, haveria melhorias no consumo de energia, tanto em low power quanto na utilização máxima do console, tá? Traria aqui um USB-C frontal com a opção de energia, de entrega de energia, então você poderia carregar dispositivos, mantendo o mesmo preço dos $499. O Series S também teria um refresh, mesma arquitetura, Wi-Fi 6, melhorias de energia, mesmo preço, com 1 TB. Detalhe que aqui você teria 2 TB de armazenamento nativo, também no mesmo preço. Seria uma melhoria interessante. 2 TB Gen 4 nessa faixa de preço é muito bom, tá? Citam aqui um pouco do seu roadmap. É esperado que esse refresh seja lançado no ano que vem, tá? Então a versão ali de 1 TB do Series S 299 em setembro e em novembro o Series X refresh de 2 TB, caso isso daqui obviamente não mude. Como a gente está vendo aqui, pessoal, em termos de performance, trata-se da mesma GPU, aonde você vai ter aqui os 4 teraflops do Series S, foco em 1440p, 10 GB de RAM, o Series X 12 teraflops, 4K, 16 GB de RAM, né, 1 ou 2 TB. As melhorias são mais na conectividade, USB e consumo de energia. Aqui nós temos também um novo controle que, além de chamar atenção nesse visual diferenciado, a principal coisa aqui são a parte de bateria. Você teria baterias recarregáveis e removíveis. Então, hoje os controles convencionais, você sabe, você pode colocar pilha recarregável, enfim, várias coisas. E aqui você já teria algo recarregável vindo por padrão nos consoles. Aí citam aqui sobre o futuro. Veja bem, a Microsoft poderia optar para CPU numa nova geração do Xbox entre ARM64 e X64, que seria ali o x86 Zen 6. Observe que nós estamos em Zen 4, hein? Então Zen 5 daqui a 2 anos ou menos, Zen 6. Isso daqui, pessoal, é esperado lá para 2027, 2028. Então a nova geração de consoles deve manter ali os 7 anos que tem sido até o presente momento. Falo ali que o CPU vai ter núcleos performance, núcleos de eficiência. A GPU seria feito em parceria com a AMD. Então cito ali RDNA 5, tá? Estamos em RDNA 3 ainda, então tá lá para frente. Falo sobre Ray Tracing, Next Gen, com certeza um RDNA 5 vai ter muita performance em Ray Tracing. E entre outras coisas que eles citam aqui. Isso aqui, lembrando para vocês, não é essa mesma geração aqui. Isso aqui é lá para frente, possivelmente lá em 2028, 2027, tá bom? Aqui nós temos o Phil Spencer, que é o chefão da Microsoft, falando que é ruim ver essas conversas sendo vazadas, o trabalho deles, enfim. E citam que não é bem isso, que são documentos antigos e que os planos reais serão divulgados quando estiverem prontos. Então ele meio falou assim, ó, existiu isso daí, mas não é mais isso daí. Agora só o tempo dirá quem está falando a verdade. Falando em slide vazado, também vazou o Threadripper antes do tempo, né? Aqui nós temos então CPUs para o segmento high-end desktop, né? Um intermediário entre os CPUs de servidores, EPYC,
agora com a arquitetura Zen 4. Lembrando que a última geração foi os Zen 3, já faz tempo. Agora você vai ter CPU de até 96 núcleos Zen 4, usando DDR5, PCI 5.0 com 128 lanes. O negócio vai vir monstruoso. Nos slides vazados, eles confirmam que vai lançar em 2023. Eles confirmam até 75% mais renderizações por dia comparado com um CPU Intel, o W9 3495X de 56 núcleos, lógico com o Threadripper de 96 núcleos. Cito ali também um aumento de performance, aqui no caso seria em single thread 20%, e 75% possivelmente falando de multitarefa, aí precisaria aguardar mais confirmações. E havia uma especulação que o 14400 traria o design, o die B0 ou o C0. Na verdade, já existe os dois, já vazou, aqui nós temos um 14400 Engineering Sample com o die CO e o die BO. Havia ali uma expectativa que um desses dies traria mais núcleos, ou internamente ele teria os núcleos desabilitados. Aí vem aquela ideia sempre, será que dá para habilitar os núcleos que estão ali? Enfim, mas é fato que ambos estão aparecendo aqui com 6 núcleos performance e 4 eficiência, assim como é um 13400, enfim. Aqui inclusive você vê como identificar o 13400F com o die diferente, você vê que na parte de trás tem diferença na posição dos capacitores. Mas enfim, então já foi retirado ali da possibilidade que esses CPUs trariam mais núcleos, então o 14400 vai manter a mesma coisa que o 13400, é apenas um refresh antes do verdadeiro lançamento, que é a 15ª geração no ano que vem. 14600K foi testado aqui no Cinebench R24, inclusive já conhecem, acabou de ser lançado acho que umas 2 semanas atrás o novo Cinebench, agora tem teste até de GPU nele, cara, testei aqui, tá bem legal, tá? E aqui você vê então a pontuação que ele fez, aonde em relação, olha só, o Cinebench R23, o 13600K para o 14600K não teve performance a mais do single core, no multicore foi 3%. Agora no 2024 foi 8% no single core. Você vê que em softwares mais recentes, né, o negócio está mudando um pouquinho ali. E 14% em multitarefa, hein? Ô louco, cara. CPU Z 6% single core, 4% multicore. Temos aqui a NVIDIA Blackwell. É especulado que essa GPU vai lançar, essa arquitetura de GPUs vão lançar apenas em 2025, contrariando o que a NVIDIA tem feito até então, 2 anos uma nova geração, tá? Mas são apenas rumores. Aqui nós temos o Kopit Setkimi, que já acertou muitas coisas, ele tem contatos na indústria, falando que em relação à quantidade de unidades GPC ou TPC, a Blackwell não iria aumentar muito. Iria aumentar, mas não muito. E aí começa aquela especulação, pô, será que a 5090 não vai vir forte, porque não precisa de concorrência? Como é que tá esse negócio aí, tá? E ele acaba falando aqui também algo interessante, que essa nova geração, ao menos para data centers, vai trazer um módulo multi-chip, assim como traz hoje as GPUs da AMD. Então, precisamos acompanhar. Blackwell por hora especulado apenas para 2025. E nós temos um outro vazamento, rumores falando que a 5090 vai trazer 50% mais núcleos, você vê que meio que contraria esse outro rumor, por isso que são rumores, né? 52% mais largura de banda, isso indicaria o uso de DDR7 com largura de banda muito grande, barramentos até no 512 bits. Aumento de cache expressivo, isso aqui eu não duvido, porque teve um aumento grande na série 40 de cache L2, tá? 15% a mais na frequência, 1.7 a mais na performance, 70% a mais ficaria interessante, cara. É uma placa, pô, 4090 já é um canhão, você imagina esse monstro vindo aqui em 2025. E por fim, pessoal, nós temos aqui, junto com esses vazamentos da Microsoft, né, a Activision está sendo, né, faz parte da Microsoft ali, né, e aí você tem, elas estão comprando a Activision, na verdade, né? E acabou vazando aqui um e-mail falando sobre o Nintendo Switch 2, porque esse e-mail tinha sido enviado para a Activision e vazou junto. Aonde é dito que o novo Switch 2 teria uma performance similar a um PS4 Xbox One.
Tipo assim, 10 anos depois, a performance de um console de mesa, tá? Será que a performance vai ser tão boa assim? Claro que aqui no caso estaria utilizando uma arquitetura Ampere da NVIDIA e potencialmente trazendo DLSS, então seria um potencial ganhador de performance aí. Agora precisamos realmente aguardar. Pessoal, muito obrigado, mais um resumão fica por aqui sabadão. Aproveitem aí os vídeos que eu postei ao longo da semana, são acho que 4 vídeos já ao longo da semana. Semana que vem voltamos com mais. Um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.